Olá a todas, todos e todos que estão nos acompanhando aqui no nosso minicurso Introdução aos Estudos de Gênero e Sexualidade, realizado pelo Incerto, o Núcleo pela Diversidade Sexual e de Gênero da Unimontes, né? Nós somos um projeto de extensão da Universidade Estadual de Montes Claros, e essa daqui é a nossa penúltima aula, né? Nossa nona aula desse minicurso. Então, quero agradecer aqui a presença de quem está assistindo a gente ao vivo, né? E agradecer também vocês que estão assistindo a gente no canal do YouTube, né? Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal e de recomendar para as amigas, para os amigos que querem saber um pouco mais sobre gênero e sexualidade. Hoje a gente vai trabalhar um texto chamado Manifesto Traveco Terrorista, de uma escritora brasileira chamada Tertuliana Lustosa, né? Porém, antes da gente entrar nos comentários mais detidos, né, eu vou mostrar para vocês aqui um clipe. Aí a gente começa a discutir mais. Chegou a travesti. Quero ver brotar bicha que também é prostituta. Chama travesti que também é prostituta. Ela sobe na pica, ela desce com a sua cintura. Ela sobe na pica, ela desce com a sua cintura. Ele senta em cima da prostituta. Em cima da prostituta. Ele senta em cima da prostituta. Da puta, da puta. Em cima da prostituta. Em cima da prostituta. Ele senta em cima da prostituta. Da puta, da puta. Em cima da prostituta. Em cima da prostituta. Ele senta em cima da prostituta. Da puta, da puta. Você que tá no pauzinho no paredão, no corpo da barra, olha o brigadeiro da loura. Quero ver brotar a bicha que também é prostituta. Chama a travesti que também é prostituta. Ela desce na pica, ela sobe com a sua cintura. Ela desce na pica, ela sobe com a sua cintura. Ele senta em cima da prostituta. Em cima da prostituta. Ele senta em cima da prostituta. Da puta, da puta. Em cima da prostituta. Em cima da prostituta. Ele senta em cima da prostituta. Da puta, da puta. Em cima da prostituta. Em cima da prostituta. Ele senta em cima da prostituta. Da puta, da puta. Em cima da prostituta. Em cima da prostituta. Ele senta em cima da prostituta. Da puta, da puta. Sentou. Ei, mulher, cadê meu dinheiro, seu travesti? Você sabe que essa pista aqui é minha, né? Tá maluca? Que maravilhoso, né? Deixa eu voltar aqui, pera. Então, para quem não conhece, né, essa é a Tertuliana Lustosa, né? Que também... Chegou a travesti. É mais... Foi direto para outro vídeo. É a Tertuliana Lustosa, né? Também conhecida como DJ Tertu, né? E nessa última versão, né, da carreira artística dela, né? Também chamada de A Travestis, né? A no singular e travestis no plural, mas que também é a banda, né? Então, assim, ela é a Tertuliana mesmo, né? Tertuliana Lustosa. Quem não conhece a Tertu de outras atividades e vê esse vídeo, pode fazer parte, se juntar a uma grande massa, né,
de pessoas da classe média e classe média, inclusive esclarecida, que acham que todo tipo de manifestação cultural da periferia, né, principalmente as que usam palavrões, né, ou qualquer linguagem que tenha conotação sexual mais explícita, como uma cultura menor, né, uma arte menor, né, se é que é considerado uma arte, né. E a Tertu é uma pessoa que vem quebrar todo tipo de barreira, todo tipo de preconceito, né? Porque quem está aqui acompanhando o curso, né, e leu o Manifesto Traveco Terrorista, pôde perceber que ela é uma pessoa que tem um conhecimento, que tem uma articulação, que tem um debate teórico, filosófico e uma análise social, né, super acurada, né, e que essa manifestação dela, né, por exemplo, através do pagode baiano, né, o pagode baiano é diferente do pagode, né, paulistano que a gente está acostumado, né, ou do pagode do Rio de Janeiro, né, que são aqueles pagodes famosos dos anos 90, né, pelo menos eu conhecia mais esses pagodes, né, o pagode baiano, ele é um fenômeno, né, super, uma explosão, assim, né, com milhares de seguidores, né, lá na Bahia, né, não só na Bahia, mas principalmente lá, né, e quem consegue fazer essa vista panorâmica, né, em tudo aquilo que a Tertu produz, sabe que aquilo que ela faz é uma escolha, né, e é uma escolha estética bastante precisa, né. Então, isso joga na cara, né, desse senso comum, né, inclusive esse senso comum esclarecido que eu estou chamando aqui, que são as pessoas que se acham, às vezes, muito cultas, né, e falam, eu não gosto de funk, ou, por exemplo, eu não gosto de pagode, né, eu não gosto de rap, né, muitas vezes, rap é mais raro, mas funk as pessoas enchem a boca, né, e o pagode baiano é a mesma coisa, para dizer que é uma arte menor, né, se é que é considerada uma arte, né, isso joga, a Tertu, ela escancara, né, a falsidade, a hipocrisia desse tipo de discurso, né, como um discurso colonizador, né, como assim, né, um discurso colonizador? Nosso objetivo de trazer a Tertuliana aqui é justamente para dar uma descolonizada no queer, né? A gente já veio trabalhando aqui, né, nesse mini curso, bastante a teoria queer, né? Tanto que nas primeiras aulas que a gente fez presencial, né, não gravamos, estava até pensando na possibilidade de depois gravar um outro vídeo que seja um resumão das aulas que a gente não conseguiu gravar, né, porque foi antes da pandemia. A gente trabalhou bastante o Michel Foucault, né, que é um precursor da teoria queer, né, depois a gente trabalhou a Judith Butler, trabalhamos bastante o Paul Preciado, né, e nosso último encontro, a gente trabalhou a Glória Anzaldúa, né, que já é uma autora também decolonial e também queer, né, só que a Glória Anzaldúa é uma autora de ascendência hispânica, mas ela é uma autora americana, né, então a gente tem aí, ainda que o pensamento dela seja bastante interessante, né, ela não deixa de ser uma autora americana, então nesse sentido é importante que a gente pense, né, claro, isso não desmerece de forma alguma o trabalho dela, mas dependendo do lugar que é colocado, né, não o trabalho dela em si, mas quando a estrutura nossa de pensamento, né, ela coloca sempre nos lugares privilegiados apenas pessoas estrangeiras, né, e pessoas estrangeiras do centro, né, isto é, desse núcleo, né, Estados Unidos, Europa, né, é bastante complicado, porque, por mais interessante que seja a ideia da pessoa, ela acaba tendo uma função colonizadora, né? Então, um dos nossos objetivos aqui de trazer a Tertu, né, é da gente poder
fazer algo que é cada vez mais importante que nós façamos, né, se a gente quiser ter uma autonomia de pensamento, né, que é valorizar os nossos autores e autoras locais, né. Então, a gente tem muita gente produzindo coisa muito legal aqui, né. Um outro grupo de estudos que eu faço parte, algumas pessoas aqui talvez façam também, a gente tem lido autoras, né, latino-americanas, né, a Lélia Gonzalez, por exemplo, foi uma das nossas últimas leituras, é uma autora muito interessante, muito legal, né. Então, assim, existe um mundo todo aí de autoras e autores brasileiros e brasileiras legais para a gente ler, e a gente, às vezes, né, fica só rezando essa missa interminável dos autores europeus e americanos, né? Então, a Teretu, ela vem aqui justamente para fazer essa crítica, né? Eu gosto desse texto dela porque o texto é um texto que é uma crítica, né, à colonização do pensamento, que muitas vezes se dá, inclusive, sob uma máscara, né, de uma pretensa assimilação, né. Ela vai criticar bastante a questão da antropofagia, né, mais para frente aí a gente vê direitinho como isso se dá, né. Mas, pode projetar, Marcelo, para a gente o texto? Enquanto isso, eu vou falando um pouco também dela, né, a Teretu é formada em artes plásticas, né, pela UERJ, se eu não me engano, e ela é super novinha, esqueci a idade dela agora, né, mas assim, da minha perspectiva, né, ela acho que não tem nem 30 anos, eu não me lembro, mas eu acho que não, né? E ela também já fez parte da Casa NEM, né? Tanto que ela vai citar ali no começo do texto, né? A Casa NEM é esse coletivo, né? Que tem moradias, né? Que já ocupou diversos espaços, né? Lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, com moradia para pessoas trans, né? E a gente até recentemente aí tem visto, né, quem acompanha, principalmente a Indianara Siqueira, né, que é a grande líder desse movimento, desse coletivo, né, da Casa NEM, né, que elas foram já despejadas, né, de uma outra casa que elas estavam ocupando, aí agora elas estão ocupando um prédio lá no Rio de Janeiro, que também sofreu a ameaça de despejo, né, de reintegração de posse, né, despejo, né, reintegração de posse, que se fala nesse caso, mas por enquanto elas conseguiram adiar também, né, a gente está nesse pé, assim, mas quem acompanha sabe aí essa preocupação que a gente tem, né, porque é um lugar bastante interessante. Quem assistiu o filme chamado Indianari, né, é um longa-metragem, documentário, né, me fugiu o nome do diretor aqui agora, se alguém lembrar pode escrever, mas só você procurar, né, no Google, que você vai ver as referências, que é um filme muito legal, que acompanha um pouco a vida da Indianari, né, então assim, aqui nesse texto ainda estava escrito Indianara, né, mas ultimamente Indianara tem preferido usar o nome Indianare, né, trocando A por I, para fazer um marcador de gênero que seja, né, mais inclusivo, né, a questão de não ser exatamente o A do feminino, né, mas enfim, não vamos entrar nessa questão aqui nesse exato instante. O que nos interessa, principalmente, é ver que a Teretu, né, ela vai ser uma pessoa, ela é uma pessoa, né, que ela está pegando carona aí em toda uma tradição, né, ela vai deixar isso bem claro em diversos momentos do texto dela, né, então, assim, ela vai nominalmente, né, agradecer a outras mulheres, né,
e travestis, né, mulheres trans e travestis, que fazem, que prepararam o caminho para ela poder, né, tá onde que ela tá e fazer as coisas que ela faz, né, então, assim, é bastante interessante a gente não perder de vista que quando a gente começa a descolonizar nosso pensamento, né, a gente tem que sair um pouco daquela lógica, né, eu tenho falado isso bastante para vocês, de ficar endeusando os autores e as autoras, né, então, assim, o pensamento é de todos, né, então, assim, ninguém é dono dos pensamentos, ninguém é dono das reflexões, né, então, há uma tendência no nosso sistema capitalista de ficar colocando copyright em todos os conceitos, né, então, tem autores, assim, que estão falando a mesma coisa que 10 mil outras pessoas já falaram, mas vai lá e põe copyright no conceito, né? E isto é, né, faz uma mudançazinha assim, né, e já patenteia no sentido de que agora você tem que citar aquilo ali, né? Eu acho isso bastante detestável, assim, eu tento sempre quando eu posso falar as coisas com a linguagem que é compartilhada, com a linguagem que não tem patente, né? E nessa ideia decolonial, né, muitas vezes acontece isso, né? Então, assim, por exemplo, aqui, né, ela vai estar o tempo todo se referenciando a outras pessoas, né, mostrando como que não é simplesmente uma referenciação, como às vezes é o jogo de cavalheiros, né, dos autores dessa tradição eurocêntrica, né, que acaba sendo esses homens tirando os chapéus, né, os chapéus uns para os outros, né, e sim é uma coisa muito mais coletiva mesmo, né, então tem vários momentos aqui no texto que a gente encontra outras vozes, né, que aparecem aqui, que se fazem presentes junto com a Tertuliana. Pode baixar um pouquinho, Marcelo? Tem essa primeira imagem aí, né, não se nasce mulher, torna-se traveca, né, que depois ela vai comentar um pouco mais, mas que foi numa marcha das vadias, ela e outras travestis segurando, né, fazendo uma alusão à famosa frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se, né, então ela faz aí esse jogo para já mostrar uma apropriação, né, de uma teoria do centro, né, mas depois a gente comenta isso melhor. O começo desse texto, né, eu vou falar um pouquinho antes de apresentar outras imagens aqui para vocês, ela vai falar de uma coisa que acontece muito quando a gente está nesses contextos, que são contextos de mentalidade colonizada, nos quais a gente vive, né. Ela está falando que ela começa contando um pouco sobre a Casa NEM, né, que tem um cursinho vestibular, que é o Prepara-NEM, pode descer, em que eles fazem reuniões, né, e aí ela conta que em determinado momento apareceu, pode deixar aí, apareceu uma equipe querendo fazer uma reportagem, né, falando sobre como que era a questão das mães das travestis, né, como sua mãe aceitou você enquanto travesti ou mulher trans, né, e que ela já aponta que foi bastante estranho, porque havia até no uso do pronome erro, né, então provavelmente eles deviam usar pronomes masculinos para se referir a elas, né, e o que mostra que eles chegaram ali querendo uma história de sofrimento, né, que vai ser uma ideia que depois ela vai chamar de extrativista, né, que quando a gente se relaciona com o outro, né, já querendo algo do outro, né, e querendo retirar dali algo, produzir, por exemplo, por mais que eles tivessem uma boa intenção, né, iam produzir uma reportagem que estava reforçando estereótipos, né. Eu perdi aqui a projeção. É só para mim? Eu quero ler aqui, ó, deixa eu ver se é aqui mesmo. Na ocasião, imaginei o que eram minhas relações de filiação desde o início da transição e muito antes, quando ainda os silêncios imperavam em meu corpo. Suponho que a matéria argila de minha comunicação parta também das vivências que venho estabelecendo como ser filha. Da minha mãe, já senti todas as fragrâncias de muitas mulheridades possíveis. Mulheridades que podem ser masculinas, femininas, neutras, derivações, permutações, devires, poesias. Mas a sua
mulheridade de Amapoa nordestina, coisa assim. Somou-se a experiência de ter uma filha travesti, valendo-se da lógica de muitas das brasileiras que têm filhos trans. Para minha mãe, não foi fácil engolir a experiência de gênero, que carrega em si a normalidade de uma vida aniquilável e fora da utopia do corpo, não reconhecida sequer como vida, mas como criminalidade, deficiência e perigo. E sei que, até para as mães menos intransigentes, a transgeneridade no Brasil ainda é uma guerrilha difícil, calejada de feridas diárias e violências silenciosas, como as que sofremos pelo colonialismo, que a custo do capitalismo e do espetáculo invade as nossas privacidades tão dilaceradas e muitas vezes inegociáveis, né? Então, esse parágrafo ele traz um pouco dessa questão biográfica, né, da Tertuliana. Acho que você pode tirar um pouco agora a projeção, Marcelo, obrigado. Depois a gente coloca de novo. Que eu acho importante esse momento aqui, né, autobiográfico, para a gente ver uma coisa bastante legal, né, na Tertuliana, que vai ser também essa relação que ela vai fazer, não só com as multiplicidades, né, possíveis das questões de gênero, mas também das questões regionais, né. Então, ela fala Amapoa nordestina, né, Amapoa, no dialeto do Pajubá, que depois ela até fala mais, né, mas quem não conhece o Pajubá é esse dialeto específico das travestis no Brasil, né, que tem elementos do Yorubá, que está muito ligado também às religiões de matriz africana, e as travestis têm tem muitas palavras, né, específicas que elas usam para se comunicar entre si, e essas palavras muitas vezes entram no resto da comunidade LGBT e elas vão transformando, né, mas a Amapoa já é uma palavra bem estabelecida, né, assim, que muita gente conhece, né, para designar mulher. E aí ela fala Amapoa nordestina, né, e a mulher, nesse caso, a mulher não trans, né, a mulher cis. E aí ela fala da Amapoa nordestina, né, mas tem vários outros trabalhos dela, vocês podem procurar, tem outros artigos que ela vai retomar mais, né, essa questão da nordestinidade, né, e mesmo o trabalho dela de artista, quando ela esteve aqui em Montes Claros, ela divulgou bastante, né, eu vou mostrar umas fotos dela quando ela esteve aqui, na Unimontes com a gente. Ela veio em outubro do ano passado. Aqui, né, participou assim, ela foi bastante generosa, a gente fez vários eventos com ela, né. Essa daqui foi a fala principal aqui no auditório principal da Unimontes. Aqui ela é a Cláudia Maia, o pessoal do Inseto. Ela super arrasou, foi muito legal, né? Cantou, dançou, ao mesmo tempo que ela fazia as maiores falas, né, mais teóricas e mais políticas. Ela também deu palhinhas pra gente aí, musicais. Deixa eu voltar aqui, pera. E aí ela também, quando ela teve aqui, ela apresentou, né, uns cordéis, então ela também escreve cordéis, né, que justamente para se utilizar dessa linguagem, né, que é uma linguagem artística tradicional, né, do Nordeste, e faz uma reapropriação, né, muito interessante, né, também trabalhando questões do imaginário e da vida mesmo, das experiências de vida das travestis, né. Daquele trecho que eu li também, eu quero destacar duas coisas, né, que já mostra como ela não está fazendo uma negação, né, essa coisa da decolonialidade não é uma negação das teorias europeias, americanas, né, tanto que ela vai falar aqui sobre como ser mãe de uma travesti, né, deve ser difícil, porque tem que se deparar, né,
com a filha sendo considerada uma vida aniquilável, né? Então, essa ideia da vida aniquilável, ela é uma reverberação, né, clara da ideia de vidas precárias da Judith Butler, né? Então, como eu disse, é claro que a Judith Butler não é dona dessa ideia, né? Porque as vidas aniquiláveis não precisam da Judith Butler para dizer que elas são aniquiláveis, elas já são aniquiláveis, né? Então, seria o cúmulo do absurdo as vidas aniquiláveis precisarem de alguém para dizer o que elas são, né? Mas todo o vocabulário, né? Todo o vocabulário conceitual, né? Vai ter bastante, a gente vai sentir aqui muitos ecos, né? Das teorias pós-estruturalistas, da teoria queer, né? Vai falar também da utopia do corpo, né? O que é isso, utopia do corpo? Quer dizer que existe uma ideia inalcançável daquilo que é o corpo cis heterossexual, né? Para nossa sociedade, né? Com essas opressões de gênero, né? E que ninguém consegue alcançar, mas uma travesti é aquela que está muito distante dessa utopia do corpo, né? E talvez até às vezes ela exagera um pouco, né? Eu acho no uso dessa linguagem, né? Dessa linguagem que é pós-estruturalista, né? Porque não é um texto fácil, né? Então, assim, não sei qual foi a experiência de vocês, depois vocês podem até comentar melhor comigo, né, quem está aqui presente, mas é um texto que tem, né, tem um uso bastante frequente de palavras que estão fora das mais correntes da nossa língua, né, então, e estão associadas a essas teorias, né, então talvez, né, eu não diria que é um problema, né, porque justamente, né, o fato de estar usando uma linguagem mais difícil, em determinado contexto, pode ser um incentivo para a gente, né, se abrir a outras coisas, né, a pensar de outras formas, né, mas eu acho que de fato, inegavelmente, para mim, um dificultador, assim, né, nessa coisa da transmissão, né, mas aí, pode projetar de novo, Marcelo, por favor. Enquanto isso, eu vou explicando um pouquinho aqui de algo que ela vai apresentar ali nesse começo, esse antropofagia extrativista, prefiro a Chuca, né? Que quem não entendeu muito bem todo esse diálogo, né, com a questão da antropofagia, né, tem que ter em mente também que ela, na época que escreveu esse texto, ela ainda não era formada, ela ainda era uma estudante de graduação de artes plásticas, né, então, assim, ela é uma artista, né, então, assim, o diálogo dela também em contraposição a uma determinada hegemonia, né, acadêmica, artística, né, que no Brasil os artistas, né, da Semana de 22, do Antropofagia, do Manifesto Pau Brasil, né, eles fazem parte do cânon, né. Eu até escrevi um capítulo de livro sobre isso, né, que ainda não saiu, ainda está no prelo, mas depois, quando sair, eu passo para vocês, né, que comentando um pouco isso, assim, né, sobre essa relação, né, da Tertuliana com o Paul Preciado e com o modernismo brasileiro, né. Mas aqui a gente vai ver ela fazendo uma crítica bastante ácida, né, que nesse texto eu vou até tentar amenizar um pouco, né, tentar salvar um pouco, né, passar um pano, talvez eles diriam, mas tentar fazer alguma mediação aí, né, tanto com as críticas que a Tertu faz ao Paul quanto aos modernistas brasileiros, né, mas não que ela esteja errada, né, eu acho que é justamente para a gente pensar de outras formas também, né, outras possibilidades de se pensar o mesmo problema, mas eu acho que os pontos que ela coloca são bastante
importantes e urgentes, né? O que é isso, né? Uma antropofagia extrativista. Que ela vai falar, né, que até a ideia da antropofagia, quando ela era ritual, ela era bastante diferente do que foi a antropofagia como movimento artístico. A antropofagia ritual, né? Então eram populações, né, às vezes tribos, às vezes poderiam estar organizadas em tribos, que conviviam e era uma questão, né, de ritual de conseguir incorporar o poder do inimigo, né? Então o inimigo que era capturado, ele ia ser comido, né? Mas com essa ideia da incorporação da sua força, né? E aí que a ideia vanguardista pode descer um pouco mais. Ela se propunha, né, por um lado, ter um caráter, né, talvez emancipador, como se fosse assim, nós aqui, né, esse é um pouco o discurso, né, do movimento modernista, né, em especial ali depois do pau-brasil, que diz respeito a essa ideia de nós aqui no Sul, né, nós aqui no Brasil, nós vamos pegar tudo aquilo que nos interessa, né, e colocar tudo num grande caldeirão e a gente vai se alimentar e ficar mais forte com isso, né? Então a ideia é um pouco essa, até tem alguma referência, né, com a antropofagia ritual, mas que ia utilizar tanto de elementos do centro, né, quanto de elementos locais. Porém, ela vai falar sobre como o que acontece, né, citando essa Piper aí no começo da página 387, né, fala assim, Piper afirma ser natural que uma sociedade que dependa da terra, mão de obra e recursos naturais de culturas não euroétnicas colonizadas faça o mesmo com seus recursos estéticos e culturais, né? E depois ela cita aqui esse trecho do Schopenhauer, do Davi Schopenhauer. Quando eu era mais jovem, costumava me perguntar, será que os brancos possuem palavras de verdade? Será que podem se tornar nossos amigos? Desde então, viajei muito entre eles para defender a floresta e aprendi a conhecer um pouco o que eles chamam de política. Isso me faz ficar desconfiado. Essa política não passa de falas emaranhadas. São só as palavras retorcidas daqueles que querem nossa morte para se apossar de nossas terras. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como antas ou jabutis. Por isso não conseguem entender as nossas palavras, né? E aí, que a partir disso, né, a Tertuliana, ela vai argumentar sobre como esse uso que foi feito, né, dos elementos étnicos, né, pelo movimento modernista foi um uso extrativista, né? Então ela vai contar um pouco aí, inclusive da Tarsila do Amaral, né, aí mais abaixo no começo da página 389, né, ela fala, alguns dos artistas que participaram da Semana de 22 tiveram acesso aos prêmios de viagem ao exterior, como foi o caso da Tarsila do Amaral, que em confidências familiares reafirmava sentenças folclorizantes, excessivo exotismo e singularização, com relação à captação de elementos de culturas periféricas dentro da produção de arte em Paris. Sendo assim, a operação realizada pela vanguarda antropofágica estava em conformidade com a exotificação de subjetividades colonizadas, né? Aí mais para baixo ela vai falar um pouco do Oswald, do Manifesto Pau-Brasil, né? Aí no próximo parágrafo, ali no finalzinho, ela fala, o silêncio subalterno é mantido em favor de uma imagem higiênica, infantilizada e distorcida do outro, né? Aí no próximo parágrafo, sendo assim, a lei de todos os coletivismos da antropofagia, né, que é uma das principais versos, né, você pode falar versos, né, mas frases do Manifesto Pau-Brasil, né, a lei de todos os coletivismos, né, da antropofagia, que se propunha contra a catequese e por uma revolução caraíba, engoliu e digeriu as próprias identidades subalternas brasileiras, e não a arte europeia como se propunha, né. Então, isso fica bem claro, né.
a gente vê, né, assim, é até interessante, até legal pensar, né, de uma forma, mas para a gente estar ligado a uma cultura bastante escolar, né, até aquele poema do Oswald, como que é? Que quando o português chegou aqui, estava frio ou chovendo, algo assim, e aí por isso o português vestiu o índio, né? Quem dera tivesse numa outra, né? Não sei se era assim, mas enfim, a ideia é essa: quem dera tivesse calor, e aí teria sido o índio que tivesse despido o português, né? E tem vários, né? Vários trabalhos que vão nesse sentido, assim, né? Que tem como se fosse um impulso intelectual para fazer essa desbancada do colonizador, né, da cultura europeia. Mas, na verdade, né, o que a gente viu é que o objetivo não era esse, né, o objetivo era justamente se manter como uma elite intelectual, né, então até a ideia da vanguarda é uma ideia que é importada, né? Então, se você importa uma ideia, né, que é essa ideia da vanguarda, das vanguardas europeias do começo do século XX, do final do XIX, mas principalmente do começo do século XX, né? E como que uma ideia que tem esse germe, né, já exterior seria assim tão revolucionário, né? Então, não, na verdade eles estavam se colocando contra uma outra tendência importada, né? Então, só que mais antiga, né? A gente não pode esquecer que eles todos, né, viajaram para a Europa, às vezes se formaram na Europa, né? Anita Malfatti, né, que foi uma das primeiras pintoras a ter uma pintura modernista aqui, né? Ela teve uma temporada na Europa, né, onde ela se sintonizou, né, com essas novidades lá da época, né? Então, essa crítica que a Tertuliana está fazendo aqui não é uma crítica nova, né? Então, assim, essa crítica ao modernismo é uma crítica que já foi muitas vezes afirmada, né? Esse caráter, né, elitista e tal. Mas o que acho que a Tertu traz de interessante aqui para a gente, né, é que ela vai fazer, ao mesmo tempo, né, em que ela está fazendo essa crítica, que é uma crítica que já foi feita, ela linka isso direto com a vida dela, a experiência dela e de outras mulheres trans e travestis, né, para mostrar que para ela está tudo interconectado, né, então ela está refletindo sobre a vida dela, né, então eu fico imaginando, né, tipo, ela tendo que lidar com esses discursos, às vezes, das vanguardas, né, na arte oficial, né, enquanto estudante de artes plásticas, né, e vendo que, muitas vezes, esse discurso, ele não é coerente com aquilo que está acontecendo à nossa volta, né? Quando a gente vê aí que todos os outros tipos de cultura, elas são marginalizadas. Então, um pouco abaixo ali na 388, no último parágrafo da 388, ela vai falar assim: produções marginais de mendigos, putas, pretas e travestis que fraturam a universalização no nós brasileiro, em contrapartida foram recorrentemente consideradas como crime, obscenidade ou falta de sofisticação. E justo por não adentrarem os espaços intelectuais da sociedade brasileira, foram estrategicamente manipuladas, apagadas e distorcidas. Então aí agora que a gente, né, consegue fazer essa junção, esse link, né, sobre a crítica que a Tertu está fazendo aqui, que eu acho que aquele vídeo que eu mostrei para vocês ali, né, é ela levando isso para a vida mesmo, né, não é só uma elucubração, né, que é muito legal, que a gente pode constatar aí nessa trajetória tão ainda curta, né, porque ela é muito nova, né, mas eu gosto muito, né, fico muito impressionado com essa questão da coerência, né, então quem escreveu esse texto, ela está falando aqui, né, sobre como às vezes é feito um uso de elementos subalternos, esse uso é um uso extrativista, sendo que
as produções marginais de mendigos, putas, pretas e travestis que fraturam esse universo, né, são estrategicamente manipuladas, apagadas, distorcidas. E aí, né, ela lança essa carreira, né, de cantora, né, de pagode baiano, né, com a música que estourou, né, as músicas dela fazem muito sucesso, né, e essa música foi a primeira, né, que ela lançou e que estourou. O vídeo ali tem mais de 250 mil visualizações, né, e isso é um vídeo que já foi bem depois, né, porque o pagode baiano ele tem uma outra forma de circulação, né, então, que não necessariamente, que passa, por exemplo, às vezes por diversos canais de uma espécie de DJs, assim, que são as pessoas que lançam essas músicas como se fossem rádios, né, na internet, e que ela bombou loucamente, né, então, assim, uma pessoa que teve toda uma, né, uma relevância mesmo nesse cenário, assim, né, e eu acho interessantíssimo ver isso, assim, que ela faz questão, né, quando ela esteve aqui, ela falou, faz questão de não fazer um uso que seja esse uso pausterizado, né? A gente vê, por exemplo, justamente essa questão da linguagem, né? Da linguagem de sexualidade explícita, né? A gente vê esse fenômeno acontecendo no funk, claramente, né? Que para a gente às vezes é mais comum, em que quando o funkeiro ou a funkeira faz sucesso, a música passa por uma tradução, né? Em que sai todos os palavrões, né? Mas que é uma forma de se pausterizar para esse gosto médio, né, e, de certa forma, distanciar daquilo que é, de fato, a vida, né, dessas pessoas, né, dos marginais, putas, pretas, travestis, né, que são vidas, né, é aquilo, eu acho muito importante a gente repensar quando a gente fica muito ligado a essa questão do certo puritanismo, né? Eu já trabalhei isso um pouco na questão do Preciado, né? Que eu falei, às vezes o Preciado me incomoda, né? Porque às vezes ele é muito explícito em momentos que eu achava que não precisava ser, né? Mas que isso é um puritanismo meu, né? Que a gente tenta pensar. É claro que às vezes no caso do Preciado eu acho até menos desculpável, porque às vezes me parece uma coisa meio um enfant terrible, assim, né? Aquela coisa, não sei, né? Que é a Tertuliana vai criticar também no Preciado, e que eu também critico, que é um pouco isso, né? Muito fácil você ser... É difícil ser um homem trans de qualquer forma, né? Mas é muito mais fácil você ser um homem trans em Paris, né? Em Nova York, do que em qualquer outro lugar, né? E assim, às vezes me parece que é um exagero, né? Mas enfim, é uma questão estilística, né? Não acho que tem nada de errado nisso. Agora, eu acho que já é bem mais complicado quando a gente se fecha, né? Por exemplo, para essa linguagem do funk, do pagode baiano, que justamente é uma linguagem que envolve essa questão da sexualidade explícita, né? E isso não é um lugar para um moralismo, né? Então, assim, é engraçado a gente sempre pensar, né? A nossa sociedade, ela é tão moralista com essas pequenas coisas, né? Nossa, não pode falar palavrão, né? Mas, ao mesmo tempo, nós fechamos os olhos para o abuso constante sexual das crianças, né? Então, assim, a grande maioria dos abusos sexuais são por pessoas da família, né? E que há uma super subnotificação disso, né? Assim, às vezes passam-se anos até que o agressor seja denunciado, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade em que é constante, né, esses abusos, mas a gente se escandaliza, né, às vezes com uma letra em que fala ele senta na prostituta, né? Então, assim, essa fissura que causa, né, essa fratura, né, que ela fala,
eu acho que é bastante importante de ser sustentada, e ela sustenta isso muito bem, inclusive com a sua arte, né? Aí, um pouco mais abaixo, aqui na página 389, ela vai citar, né, as pessoas que vêm antes dela, né? É urgente para alguns corpos relatar as suas realidades, considerando intensidades sensitivas, vozes e escutas, tensões e paralisias. A possibilidade de escrita sobre minhas vivências e epistemes aglutinam-se às ancestralidades das que já lutaram antes de mim, pessoas como Indianara Siqueira, Cláudia Rodrigues e Alessandra Ramos. Sei que foi duro que todas elas existissem e construíssem os seus corpos para que eu hoje tivesse alguns direitos e algumas possibilidades de vivência. Muitas travestis foram expulsas de diversos espaços, começando por suas casas. Foram estupradas, tiveram seus corpos impedidos, distorcidos, invadidos, destroçados e mortos, né? Então, é interessante ela fazer essa referência, né? Eu até coloquei um vídeo aqui para a gente conhecer um pouco da Cláudia Rodrigues. Você pode parar de um pouquinho, Marcelo, isso, obrigado. Eu vou colocar para a gente ver, né, que eu acho que é importante, né, isso da gente ir atrás e começar a conhecer cada vez mais essas pessoas, essas ativistas, essas autoras, né? Essa daqui é a Cláudia Rodrigues. Deixa eu pôr um pouquinho. A Cláudia Rodrigues é chilena, né? Después se la soltaba y le quedaba el pelo crespo. Hubiera querido que a mí me hicieran eso. Por eso de repente yo quería ser niñita. Pero después con el tiempo uno se da cuenta de que el ser travesti es romper lo que se quiera, lo máximo posible, el cuerpo, el deseo, el amor, la familia, cualquier naturaleza, hay que romperlo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, ser travesti no es necesariamente querer ser mujer, en mi caso, sino que ser travesti, y lo voy a seguir asumiendo cada vez más, como lo dice Susi, una tiene derecho a ser un monstruo. Eu acho isso o máximo, né? Assim, de querer ter ter o direito de ser um monstro, né? O monstro aqui é nesse sentido do monstro para essa mentalidade, né? Tacanha da classe média, né? Dessa certa moralidade, né? Que na verdade é a radicalidade da diferença, né? Essa questão da monstruosidade, né? Agora vamos ver um pouco da Alessandra Ramos. Meu nome é Alessandra Ramos, eu sou uma mulher trans, negra. Todo dia você tem que enfrentar questões como essa. Todo dia eu tenho que ir no aeroporto e a pessoa tem que olhar fulano, ela não olha o nome de ninguém, ela simplesmente né, na hora que vai passar para ir para o avião, ela pega, olha a identidade, olha a passagem, tudo bem. Mas quando chega a gente, ela tem que falar alto o nome da gente, porque parece um prazer, sabe? Sabe aquele prazer? Eu não sei o que é o ser humano. Tipo, as pessoas têm esse prazer de, tipo, descobrir, você não é mulher, descobrir você é homem, você tá disfarçado, você enganou a gente. Sabe, como se tivesse alguma coisa, um prazer mórbido, tipo, de apontar lá, ó, naquilo ali não é mulher não, a pessoa que é mulher não, sabe? Então, tipo assim, é engraçado isso. E você passa por esses olhares, você passa por esse julgamento, que são julgamentos a priori inofensivos, porque isso não me incomoda, eu já passei por isso, não interessa, se a mulher gritar meu nome, eu vou falar mais alto ainda do que ela. Eu sou capaz hoje de constranger mais as pessoas que acham que vão me constranger do que elas mesmas. Mas assim, isso sou eu depois de anos de terapia, de anos de enfrentamento, né? Mas olha como isso pode ser complicado para as pessoas que não têm as mesmas armas que eu desenvolvi. Como isso pode alijar, fazer com que a pessoa deixe de ir no médico, deixe de cuidar da sua saúde, deixe de frequentar a escola,
justamente porque ela não é bem aceita, porque ela sofre bullying, porque ela sofre preconceito, e essas coisas que parecem mínimas acabam se tornando uma bola de neve e excluem uma pessoa da sociedade. E aí ela fica deprimida e morre. Ou então ela fica deprimida, vai para a rua se prostituir porque ela não tem outro lugar ela não tem outra coisa para fazer. Não que a prostituição seja ruim, mas ela não pode ser destino de pessoa trans. Entendeu? Ela não pode ser 95% da população trans do mundo se prostituindo, não é possível. 95% das mulheres e 95% dos homens se prostituem. Então, assim, não é privilégio, é querer ser igual, né? A gente tem que ter os mesmos números, então, entendeu? As mesmas quantidades de pessoas trans que tem a quantidade de mulheres que se prostituem, tem que ser para igual, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente fica imaginando. Igualdade é isso, né? Não é privilégio você querer ser respeitado, querer poder ir e vir e ter seus direitos respeitados, ser aceito, não ser julgado por nada que não seja somente a sua capacidade, né? E aí as pessoas acham que no Brasil é meritocracia. Vai no mercado de trabalho com seu currículo, com anos e anos de experiência, coloque uma peruca e vista uma saia, para você ver se você vai ser aceito, por mais que você seja a pessoa mais habilitada e mais capacitada para aquele cargo. Aqui, muito legal, né? Ela é presidente de um coletivo e instituto chamado Transformar. E acho interessante a gente ver isso, assim, né? Que as pessoas que estão influenciando, né? A Tertuliana, né? São essas pessoas, né? Janara, que já falei bastante para vocês, né? Cláudia Rodrigues, Alessandra Ramos. Ela vai citar outras pessoas também, né? Outras mulheres trans, travestis, né? Que é bastante importante. Deixa eu parar essa apresentação aqui. A gente vê dessa importância da gente estar valorizando, né, o discurso, né, a existência, a presença, mas as ideias também, né, e a força dessas pessoas que estão à nossa volta, né. Mas aí agora, na parte seguinte, ela vai fazer algo um pouco mais acadêmico, digamos assim. Se quiser projetar de novo, aí, Marcelo, pra gente. Que vai ser aí no intuito de criar possibilidades de contato com pessoas que vivem ou não as poesias da vida trans, odiadas e silenciadas há tanto tempo, e também de repensar as leituras que se comunicam com precariedades, tive a ideia de retraçar a história da minha própria vida com todos os livros do mundo e de reinventar os livros, sujando-os com a poeira dos meus pés, né? Olha, até aqui, isso é bem antropofágico, né? Assim, no sentido da ideia da antropofagia, né? Nesse processo de refração escrita, propus-me como ponto de partida a reescrever o Manifesto Contrasexual de Paul Preciado, dentro de um processo de texto-transição. Como dispositivo tático, hormonizei bastante e operei cirurgicamente algumas das dimensões epistemicidas, em que seria preciso dizer mais ou desdizer algumas coisas para transformá-las em possibilidade de fuga da subalternidade. Aqui o tom de manifesto acabou fadado ao riso proposital, e não se tratava de tecer pensamentos nos esquemas da paródia pelo caricato ou da antropofagia, pois o saber concatenado ao corpo precisa retirar-se das amarras coloniais do nacionalismo, da vanguarda e do fetichismo. Era sacrifício também, só que não do mote purista da cultura do outro. Penso tratar-se, mais certamente, do ato do terrorismo, aquele que ainda incomoda o reinado capitalista. Terrorismo contra os apagamentos promovidos pelos impérios de discursos afiados e que fazem todo sentido, mas que na prática não reconciliam as opressões de muitas de nós. Né? Olha que difícil esse parágrafo, né? Mas eu acho que é assim, ela está lutando com as armas, né? Então, e ela sabe muito bem, não tem nada aqui que está à toa, né? Então, assim, aquilo que eu falo para vocês, às vezes quando a pessoa, o estudante está se aproximando, né?
dessas linguagens, né, europeias aí, inclusive do pós-estruturalismo, mas às vezes até de muitas outras teorias, né, acontece aquilo que eu sempre chamo de verborragia, que é a pessoa começar a usar um monte de palavras difíceis, mas que ela não sabe direito o significado, né? Então aqui não tem absolutamente nada disso, né? Cada palavra está precisa no lugar onde que está. Mas esse vocabulário é um vocabulário para iniciados, né? Dificilmente alguém consegue entender assim, totalmente de fora, consegue entender de pronto o que ela está dizendo aqui, né? Mas traduzindo, né, o que ela está dizendo aqui é que ela vai se propor fazer uma operação que tem alguma relação com antropofagia e com a ideia do manifesto contrasexual do Preciado, mas modificando isso, né? E aí essa modificação, ela usa termos, né, como urbanizei bastante, operei cirurgicamente, que é mostrando que é uma releitura travesti, né? Não é qualquer releitura, né? Não vai ser só uma releitura travesti, como vai ser uma releitura traveco-terrorista, né? Que não é simplesmente travesti, uma travesti comportadinha, né? Se é que pode haver, se é que é possível haver uma travesti comportadinha, né? Tendo em vista toda a guerra que é simplesmente existir enquanto uma travesti, né? Na nossa sociedade. Mas ela vai colocar aqui o terrorismo como aquilo que incomoda o reinado capitalista, né, e que vai contra esses apagamentos pelos impérios dos discursos, né. Então a gente vai ver isso muito claro, né, tanto na produção artística dela, né, que dessa arte um pouco mais próxima da arte acadêmica, digamos assim, né, que vai ser a performance. Vou adiantar um pouquinho, né, porque assim, eu já falei bastante, já passou 1 hora do nosso curso, e eu estou no começo, mas eu demoro mais no começo, né, e vou agora começar a fazer também algumas falas mais gerais, assim. Então, vou retomar um pouco aquilo que no final ela vai mostrar, vai registrar aqui até uma foto, né, lá no final. Você pode achar lá, Marcelo, a foto da Cosetta? Acho que é na página, achei aqui, pera, 406. Que é uma foto que pode chocar muita gente, né? Justamente para a gente que está assim, né? Ainda muito apegados a essa coisa, essa mentalidade puritana, né? Assim, nossa, mas para quê? Para que fazer uma tatuagem, né? No ânus, e isso vai ser uma obra de arte? Isso é uma obra de arte, entende? E assim, essa é a questão, né? Então, a Cosetta, que vai ser, se eu não me engano, não foi o trabalho de conclusão de curso, mas eu posso não ter certeza, né? Mas um pouco acima ela explica aqui, ó. No começo da página 404. Foi dentro de um estado de autópsia espiritual que eu imaginei a Cosetta para o meu corpo, como artesanato do cu que concretizaria muito sobre o meu pensamento traveco-terrorista. O procedimento de intervenção corporal consistiu basicamente numa tatuagem, body modification, sobre a região anal e perianal, não se propondo a criar uma imagem de órgão sexual realista, nem humano-centrado. Não interessava a estética, porque dentro da sua singularidade, a Cosetta partia de demandas interiores que não se relacionavam diretamente aos métodos de transexualização ocidentais, como a CRS, a cirurgia de redesignação sexual. Não se revertia nada do que sobre o meu corpo fora designado, nem se almejava reinserir-me em alguma polaridade homem-mulher. A modificação corpórea, conectada ao banho de alecrim com levante, possibilitou-me torturas e mortes que alimentavam o avanço científico da medicina ocidental. Cosetta, deriva, vasculha, interrupção, ataque, invasão, ocupação, desocupação, prostituição, política de explosão do universal e do colonialismo. Masculinidade não corresponde a pênis ereto, e o desrespeito das categorias de expressividade de gênero se dá também pelos ecos desativados. O pênis como órgão sexual feminino,
o clítoris como órgão sexual masculino, a cuceta em desordem, o corpo como arma, a palavra como gatilho, né? Então, pode voltar lá agora, né? Onde que a gente estava? Esqueci, deixa eu achar aqui. Na página... 389, né, no final da 389 e do começo do 340. Só para a gente já ter em mente, né, que essa vai ser, na época, né, uma grande realização dessa ideia do traveco-terrorismo. Né? Então, assim, usar o próprio corpo, né, para fazer uma poesia de gênero. Né? Aí eu vou entrar nesse outro grande, né, conceito ou ideia legal que a Tertuliana vai desenvolver aqui, né? Essa ideia ela já está presente em outros autores, que é o que eu sempre falo para vocês. As ideias não têm dono, né? Mas o desenvolvimento que você dá, ele é singular, né? Então, assim, por exemplo, o Foucault, ele tem uma ideia bastante similar a essa, que é a ideia da estilística da existência, né? Que ele vai desenvolver principalmente lá no História da Sexualidade 2 e 3, né? Que é essa ideia de como a sexualidade já está presente no História da Sexualidade 1, mas em menor escala, né? Mas que vai estar mais presente no História da Sexualidade 2 e 3, sobre como a sexualidade, né? Ela não é uma questão de verdade, ela é uma questão de estilo, né? Enquanto que o discurso da medicina quis achar uma verdade sobre o corpo, uma verdade sobre o sexo, né? O Foucault vai ir para a história, né, e vai encontrar, por exemplo, lá nos gregos, o que ele chama de ares erótica, né, em contraposição às ciências sexuais, né, essa ideia de que é uma arte, de que é algo que você desenvolve, que é único no sentido de que é um desenvolvimento específico da cultura, né, que é uma arte, não é nem semelhante a uma arte, é uma arte, né, e a Tretu, ela está trazendo isso daqui de novo, mas agora nesse momento problematizando uma outra ideia, que é a ideia da identidade de gênero, né? Porque a identidade de gênero, às vezes, ela é cooptada, né? Por um discurso médico, legalista, né? Então, acho que você pode agora parar de projetar um pouquinho, Marcelo, e aí, se tiver chegar num outro momento que foi preciso, eu falo. Que a ideologia de gênero, a identidade de gênero, né, a gente sabe que, assim, a própria nomeação da questão da travestilidade, primeiro da homossexualidade, né, que foi anterior, mas a da transexualidade, né, estava ligada a uma... Beleza, vai lá, Marcelo. Estava ligada a uma ideia de patologia, né? Então, isso já é bastante, né? Já estudou bastante isso, né? Mas quem não estudou ainda pode ir lá no História da Sexualidade 1, isso está bem claro lá, né? Sobre como que foi uma criação, né, do discurso da medicina do século XIX, dessas figuras, né, a homossexualidade, depois que era primeiro o homossexualismo, né, transexualismo, que esse ismo, né, era mais ainda claro da questão da doença, mas o DAD não deixa de ser tanto, não. A gente não está assim, maravilhosos com o DAD, né, da homossexualidade e da transexualidade, porque eles não deixam de ter uma ligação com esse discurso, né, e o que ela vai estar fazendo, né, porque qual que é o problema desse discurso? Porque o problema desse discurso é que mantém a ideia de uma espécie, né, que o Foucault vai lá também na primeira História da Sexualidade, falar sobre esse mecanismo, né, de funcionamento, que é parecer que a partir do momento que você tem algum traço característico de um determinado tipo, né, você vira uma espécie. Então, assim, o homem que teve um sonho erótico com outro homem, pronto, é gay. Entende? Não. Assim, é uma pena, você quase era hétero, mas não, agora aqui descobrimos que você é gay, né, como se fosse assim, tava ali latente, né, e de repente, descobrimos, é gay. Né? Então, tem isso. Uma mulher pode estar lá e aí, de repente, porque ela teve uma relação com outra mulher, virou lésbica. Né? Como assim virou lésbica? Né?
é como se fosse algo que você pudesse virar, né? Ou então bem descobrir, mas já estava lá, é quem você é, essa ideia de espécie, né? E essa ideia de espécie, ela está presente muito, né? Em muitas vivências, em muitas experiências, né? Então, assim, por exemplo, uma experiência de uma mulher ou de um homem trans, às vezes pode estar em grande parte cooptado por esse discurso, digamos assim, que tá vivendo uma vida que é uma vida que está totalmente entremeada, totalmente não, porque na verdade o que a Butler vai dizer é que já é sempre resistência, mas aí eu chego lá. Vamos primeiro falar, de apresentar a crítica, né? É assim, por exemplo, como que uma pessoa trans pode estar enredada nisso, né? Nesse ideal do que é uma mulher, nessa utopia desse corpo, né? O que é uma mulher? Então, uma mulher precisa tomar o hormônio para ficar desse jeito, tem que fazer tais cirurgias, aí faz uma cirurgia, né? Nas mamas, cirurgia de redesignação sexual, né? Pode fazer uma cirurgia de afinamento do queixo, né? Enfim, 1000 coisas, né, podem ser feitas, 1000 intervenções, às vezes tentando atingir essa utopia do corpo feminino, utopia no mau sentido aqui, né, porque às vezes eu gosto muito da palavra utopia, que ela está no mau sentido, nem gosto muito de usar ela nesse mau sentido, porque eu acho que enfraquece o poder dessa palavra, mas essa ideia de que o corpo da mulher precisa ser de um determinado jeito, que nem o corpo das mulheres cis são. E aí a mulher trans vai lá e, tipo, tem que virar isso, né? Ou o corpo também do homem trans, às vezes, tem que virar uma determinada imagem do que é o corpo, né? E essa ideia, né, muita gente vai criticar como sendo uma reedição de uma heteronormatividade dentro da vivência trans, né? Então, assim, uma mulher trans que precisa ser igual a um ideal de mulher cis é uma mulher trans heteronormativa, né? Então tem essa crítica. Mas assim, é claro que tem muita gente que vai rebater essa crítica, e uma dessas pessoas é a Judith Butler, quando ela diz assim que, por exemplo, na verdade a crítica, no caso, era principalmente para as que a Butler rebateu lá no Problemas de Gênero, quando se fala que as lésbicas caminhoneiras, né, traduzindo aqui livremente, elas estariam performando uma masculinidade tóxica, digamos assim, né? E aí a Butler vai dizer, não, por mais que ela esteja encarnando o papel do machão, isso já é uma paródia do machão, uma paródia no sentido de que está deslocado, e já é uma crítica, né? Ainda que ela esteja vivendo aquilo, a vida dela, né, dessa lésbica butch, né, a caminhoneira, ela já vai ser uma forma de resistência, né? Então eu penso que isso se aplica também à questão, por exemplo, da mulher trans que é heteronormativa, né, no sentido de que ela está ali toda dentro daquele padrão, mas a vida dela já é uma resistência, né? Isso é bem diferente da heteronormatividade, de fato. Mas, ainda que a gente possa dizer isso, né, que todas as formas de vida trans são justificáveis, porque elas já são vidas ameaçadas e elas já estão lutando para sobreviver, isso não invalida também essa possibilidade que a Tertuliana está trazendo aqui, que é de se abrir, né, para além dessas possibilidades já demarcadas para essa história da cultura heterossexual, com essa determinada utopia de um corpo, né? E a cuceta é uma forma de romper isso, entende? Porque nessa utopia de corpo, você teria que ter, né, ou um pênis, ou uma buceta, ou um cu, né? Na verdade, o cu todo mundo tem, que vai ser até a questão do preciado, né? Mas quando ela vem colocar quando ela faz essa criação, é para apontar sobre como a nossa identidade de gênero é sempre criativa, é sempre uma criação, e por isso que ela é uma poesia de gênero. Ela não é uma identidade
nesse sentido do especismo, né, da especificação, enfim, de você descobrir qual que é a minha identidade. Ah, eu descobri que eu sou uma mulher trans, então vou lá e vivo essa espécie, deixa eu saber como as outras pessoas da minha espécie vivem. Ah, elas vivem assim, né? Então, isso compartilha desse discurso, né? Da ciência sexual, né? E o que ela está querendo reforçar aqui, né, junto com muitas outras pessoas, entre elas o Foucault, é essa dimensão estética da vida, né, que é bastante importante, né, de que a sua existência, ela é uma poesia, né? Então tem uma outra pessoa que ela cita bastante aqui em outros momentos, né, que vai ser a Ira de Perra, né? Eu vou até mostrar um vídeo aqui para vocês. Que Ira de Perra é filha da puta, em espanhol. Ela foi, né, infelizmente já é falecida, né, uma ativista, artista, performer, trans, chilena. Mi abuela jamás me llamó por mi nombre, siempre me dijo hija de perra. Y a mí termina encantándome mi nombre. Deixa eu voltar um pouquinho, pera. Ya es un puñetazo en la cara a una persona normal que camina por la calle. Por supuesto, porque el travesti no tiene espacio más que la peluquería y la prostitución callejera. Yo hago otra cosa. Y bueno, hay países donde es mucho peor y hay países donde los travestis son cantantes, actores y mil cosas, ¿no? Creo que en ningún minuto fue una persona normal. Claro que no. Fui votada por mis padres, recogida por mi abuela. Mi abuela jamás me llamó por mi nombre, siempre me dijo hija de perra. Y a mí termina encantándome mi nombre. Así la gente me humilló durante toda mi vida. ¿Eso es algo normal? ¡Claro que sí! ¿Cuánta gente es humillada toda la vida? Por algo existe la gente fea y la gente desgraciada de la belleza que Diosito te da al minuto de nacer. Cuando la gente ve un documental sobre un travesti, ¿qué es lo que quiere ver? Quiere ver de cómo el pobre niñito colita, se decidiu maquillarse e operarse. Era aquele trecho ali que eu queria mostrar para vocês. Então você viu que ela conta ali, né? Meu espanhol não é muito bom, né? Ultimamente eu tenho visto como eu preciso aprender mais espanhol. Mas enfim, dá para entender alguma coisa, né? Que ela conta ali como que ela foi abandonada pelos pais e foi acolhida pela avó, mas a avó só chamava ela de hija de perra, né? E aí ela acabou tomando gosto pelo nome, né? Que é esse mecanismo que é muito constante, né? Em todas o ativismo das minorias, né? Então, a Tertu até cita ali no texto dela, né? Tanto a famosa reapropriação, né? Ressignificação do termo queer, que era estranho, né? Quanto a ressignificação do termo nigger, né? Que muitas vezes é também utilizada pelo movimento negro, né? E aqui a gente vê, nesse caso específico, né? Ela, né? Pegando um xingamento, né? Hija de perra, e usando como nome, né? Tanto que é até difícil procurar coisas dela na internet, vocês imaginam, né? Estava fazendo uma pesquisa ali e achei um pouco difícil, porque se colocar hija de perra, aparece 1000 coisas, né? Assim, não relacionadas. Mas, enfim, e eu gosto muito de uma coisa que ela fala aí, né? É assim, e aí a gente vê como é uma questão de arte mesmo, né? Porque justamente o uso da linguagem de uma forma criativa e ao mesmo tempo crítica, mas também inovadora e bela, né? Mesmo quando é uma coisa ruim, né? Que está falando sobre algo triste, é muito belo, né? O jeito que ela fala, né? E ela falando, naquele momento ali que ela fala assim, você acha que você ser humilhada é uma coisa normal? Claro que é normal,
porque quanta gente não é humilhada o tempo todo, né? Então, assim, é legal porque ela, sabe, ela dá esse choque na gente, né? Com essa palavra normal, né? Então, se por um lado vem essa coisa da normalidade, né, dos padrões de normalização, por outro lado ela usa a palavra normal também com sentido de comum, né? Olha, para onde quer que você olha, as pessoas estão sendo humilhadas e desgraçadas, né? Então, assim, é incrível ver a potência da fala dela, né, assim, a existência dela, né, que infelizmente já faleceu, mas enfim, tem um documentário sobre ela, tem diversos registros de trabalho que ela realizou, né, enquanto artista e performer. Isso me lembra também de algo que eu não comentei, lá do texto da Alessandra Ramos, né, quando ela pega e fala da questão da prostituição, né, vocês viram lá que ela pega e fala, não que haja nada de ruim na prostituição, né, o problema é que 95% das travestis e mulheres trans vão estar na prostituição, né, enquanto que se fosse assim, a mesma quantidade de homens e mulheres cis que estão na prostituição fossem a de pessoas trans, ok, né? O problema é que claramente há aí uma desigualdade, né? Então, eu acho bastante interessante isso também, né? De não fazer essa demonização, né? Essa estigmatização mais do que já é estigmatizado, né, pela sociedade, mas nós, enquanto, né, ativistas ou acadêmicos, enfim, acadêmicas, pensando na questão da prostituição, né, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse moralismo, né, porque é bem isso, é uma pessoa que está vivendo para sobreviver, né, não só para sobreviver, mas que a vida envolve a prostituição, né, essa pessoa vai estar num outro universo semântico, né, muito diferente dessa coisa comportada, né, do mundo burguês, do universo burguês, né, que é essa falsa coisa comportada, porque ela é comportada só na frente, né, porque bem, isso atrás a gente vê aí o estupro, pedofilia, né, todo tipo de abuso, de assédio, né, mas ali a família, né, a família famosa, a família brasileira, né, a família tradicional brasileira ali, se chocando, né, com o funk, se chocando porque, ela é prostituta, ou ela já se prostituiu, né, então, assim, eu acho importante a gente ver esse trabalho que é um trabalho, né, que tem aí que tem esse poder do terrorismo, né? Esse é um dos pontos, né? Não só aí, né? Mas eu acho que é um dos pontos, né? Dessa questão do terrorismo, abalar um pouco essa falsa ideia, né? Porque assim, há muito tempo, né? Isso é uma mentira, né? Se é que algum dia já foi uma verdade, dessa família nuclear burguesa, né? Do pai, mãe, crianças e cachorro, né? Mas eu acho que é importante a gente ver como essas autoras elas vão estar trazendo isso muito forte, né? Então você olha ali para Hija de Perra, né? Então assim, o próprio nome, né? Então imagina se se uma escola vai receber alguém, temos aqui a Hija de Perra, entende? Ela já está colocada fora de qualquer escola, na nossa visão moralista, né? Então, muitas vezes é aquilo, a família ela pode ignorar, às vezes fazer vista grossa para uma criança que está sendo abusada sexualmente, mas, nossa, uma travesti que chama Hija de Perra, né, seria assim, nossa, a coisa mais absurda do mundo, né? Sendo que, na verdade, isso mostra como que os silenciamentos, né, os lugares onde que o discurso ele aparece de forma explícita e às vezes onde ele aparece como silenciamento, ela justamente faz parte desse jogo do poder, né? Dessas relações de poder e de dominação, né, às vezes. Então, por exemplo, a gente conversar sobre isso, a gente pensar sobre isso, né? Pensar sobre o que é uma pessoa chamada Hija de Perra, olha a história dela, né? Então, assim, foi abandonada pelos pais, né? Foi acolhida pela avó, mas humilhada, né? Então, assim, isso é um tema, inclusive para a educação, entendeu? Fica querendo proteger as crianças, né? É claro que, assim,
Não significa... claro que tem limites, né? Assim, não é sexualizar as crianças como o pessoal da ideologia de gênero acha que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é falar sobre o que tem que ser falado, né? Então, aquilo lá, coisas básicas, né? Como você não vai falar nada sobre sexualidade com uma criança? Às vezes a criança está sendo abusada, ela nem sabe que está sendo abusada, entende? Né? Por quê? Porque não pode falar nada sobre sexo. A criança sabe, você não pode mencionar o assunto, pelo amor de Deus, né? Então essa criança precisa saber, ela precisa saber que tem gente que está sendo morta, abandonada, por causa da sua sexualidade, precisa se falar minimamente, né? É muito diferente de uma sexualização da criança, muito diferente, existe um mundo de diferença, né? Mas é justamente esses lugares de silêncio e de moralidade que a gente precisa fazer um trabalho terrorista mesmo, né? Então, assim, trazer, por exemplo, a Tertuliana para Unimontes. A academia não está acostumada com isso, né? Ainda mais aqui em Montes Claros. Você imagina chegar, né, uma travesti na universidade? Ainda assim, tem um ponto que foi... que é um amenizador, é que ela tem uma passabilidade, né? Então, assim, o que é a passabilidade? Para quem não sabe, é essa característica que algumas pessoas LGBT têm de não parecer LGBT, né? De alguém olhar, não conhecer, né? E por algum momento não ver como é LGBT de cara, né? Então, ela tem uma passabilidade cis, né? Relativa, assim, né? Você não olha para ela. Tanto que tem gente que fez isso como elogio, né? Você nem parece, né? Uma travesti, você parece uma mulher de verdade, né? Que é um insulto falar isso, né? Porque não existe mulher de verdade, né? Quer dizer, como se ela fosse menos mulher, né? Como se ela tivesse que tentar parecer uma mulher cis. Mas, enfim, de qualquer forma, ela chegava aqui, vocês viram a roupa que ela estava usando, né, uns shortinhos, um biquíni, né, que ela não se fantasiou para vir aqui na Unimontes, entende? Ela não se fantasiou de puritana, ela não colocou um taiezinho, né, talvez pudesse até colocar nessa coisa parodística, né, ela veio bem isso, praieira mesmo, né, ela veio com a roupa que ela estava no clipe, então, assim, o mesmo tipo de roupa, né, tá dali e foi fazer uma palestra no FEPEG, esse que é o nosso maior evento aqui, né, da Unimontes, e um monte de gente lá assistindo, né, até pró-reitor, enfim, né, e ela foi lá e ela cantou Ele Senta na Prostituta, entende assim, e ela rebolou até o chão, entende? Ela não fez concessões para isso, e isso que eu acho que é importante, esse terrorismo de gênero, né, e que a gente precisa fazer também, né, então eu acho que é algo que as travestis nos trazem, né, essa é uma coisa que eu gosto bastante desse texto, porque ele é bastante provocador, né, então você começar que ali no começo, da primeira imagem já tem aquela travesti com os peitos de fora, né, naquela imagem que a gente mostrou, do nasce travesti, torna-se traveca, né, aí no texto vai ter outros momentos, né, pode projetar de novo, Marcelo? Parte em que ela mostra a Viviane, deixa eu achar aqui onde que tá, que é aquela travesti que na parada gay. Bom, antes vamos mostrar aqui na página 394, que é a foto inteira, aquela foto inteira que aparece no começo, que no começo aparece mais esse recorte com essa travesti negra, né? Mas a Tertuliana é essa que está aí do lado, né? Tá vendo essa de óculos, branca de pé e que não está segurando a faixa? Essa é a Tertu, né? Então, assim, ela provavelmente aqui ainda não tinha colocado as próteses, né? Nos seios, mas você vê que
o contexto aqui é um contexto de uma marcha, né? Foi a marcha das vadias, né? Então tem outras que parece, né? Uma mulher cis lésbica, né? Não sei, é ruim ficar chutando assim, né? Mas enfim, é um contexto, então assim, não foi uma foto pura, uma foto posada para isso, né? É uma foto de um registro de um momento, de uma manifestação política. É claro que é uma foto linda, né? Então, assim, não precisa ser ou política ou artística, né? É ao mesmo tempo tudo, né? Isso que eu acho que também é lindo, assim, no trabalho da Tertuliana, né? Que tá tudo coerente, com essa coerência estética que eu acho genial, né? E que é um traveco-terrorismo, né? Então, assim, quem assiste isso, quem estava lá vendo, quem vê imagens, né, e tem essa mentalidade da moralidade, né, da classe média, fica escandalizado. Eu gosto de falar classe média, porque é sempre bom lembrar que os ricos mesmo, eles não têm essa moralidade, né, eles fazem o que querem, né, vide lá as histórias do passado, né, quando a gente vê reis, rainhas que faziam e aconteciam, né, mas aquilo... e mesmo as pessoas ricas, né, assim, que eu conheço, sei lá, quanto mais rica, menos vai ter essa moralidade da classe média, né? Então isso acaba sendo mesmo uma forma de controle da população. Onde que está a Viviane aqui? Aqui na página 399. Marcelo, tá aí? Ou é o mesmo? Acho que é o mesmo projeto. Eu estou aqui. Prazer. Então é a página 399. Enquanto isso eu vou falando, porque muitos de vocês lembram, né? Desse acontecimento, né? Que foi a Viviane Beleboni, é o sobrenome dela, né? Que numa parada LGBT de São Paulo, ela encenou uma crucificação, né? Então, ela estava pregada numa cruz, né? Com sangue, né? Uma coroa de espinhos, né? E isso, assim, essa imagem foi uma imagem assim que reverberou, né, o Brasil inteiro, e a moralidade dessa classe média foi uma coisa, foi uma loucura, assim, né, como se fosse assim a coisa mais o maior sacrilégio possível feito contra uma imagem religiosa, né? E isso eu acho que é um pouco do cerne do traveco terrorista, essa imagem, né? Ela não desenvolve essas ideias aqui, ponto a ponto disso que eu vou falar, mas para mim é isso que ela está falando também no texto. Então tem muito de uma interpretação minha aqui, né? Mas que eu vejo isso bem claro na minha leitura do texto, pelo menos, né? Que na página 3, não, é 401. Aí, tá vendo essa imagem? Vocês lembram? Circulou bastante, né? Aí tá de ladinho, mas tem várias imagens na internet que vocês podem ver, né? Ela de frente, né? Então, ela tá com os cabelos cobrindo os seios, né? E por que essa imagem não essa imagem, né? Esse acontecimento, né? Esse ato, essa performance da Viviane Beleboni foi, para mim, um grande representativo desse traveco-terrorismo, né? Ainda que ela própria não usasse esse nome, né? Mas a ideia é essa. Porque, olha só, a Viviane não estava, de forma alguma, querendo fazer uma afronta à igreja. Não estava. Não era essa a intenção dela, né? A religião, né? Ela estava justamente mostrando como que ela é até, digamos, de certa forma, uma atualização religiosa da crucificação, né, de Jesus Cristo, no sentido de que, se ele tivesse
aqui hoje, né, muito provavelmente, né, assim, supondo a partir da minha leitura também da Bíblia, ele estaria junto com as travestis, né, ele não estaria junto dessa classe média, né, vestindo a camisa da CBF e se escandalizando com tudo, né, ele estaria justamente, né, a própria Tertuliana lembra aqui no determinado momento do texto sobre como a expectativa de vida das travestis no Brasil é de 35 anos, né? Então acho que esse é o grande símbolo, né? Eu já falei isso várias vezes, né? Quando a expectativa de vida de todo um grupo de pessoas é 35 anos, eu acho que, assim, se as pessoas não se comovem com isso, se elas não veem a precariedade da vida dessas pessoas, é porque nada mais vai mostrar, né? É o limite, assim, quer dizer que, né? Se a média de vida é 35 anos, essas pessoas morrem muito cedo, né? Então, assim, a Viviane se colocar numa cruz é justamente mostrar, né, esse lugar da subalternidade, que é um lugar da vida frungível, né, da vida precária, que é a base daquilo que o cristianismo vai defender como a importância da gente, né, da solidariedade, enfim, do amor e etc. Né? Então, acho que quem visse essa imagem, né, se a gente não tivesse num mundo doente, né, as pessoas, na verdade, elas ficariam, né, felizes com o tanto que coerente, né, essa imagem. E não absurdadas, né, com a afronta que foi essa imagem. E olha o que é legal nisso. Legal assim, né? O que é interessante a gente ver esse núcleo que me ajuda a entender o traveco terrorismo. Ela não precisou fazer nada a não ser ela mesma. Entende? Imagina qualquer pessoa cis ali crucificada. Qual seria a reação? Qualquer pessoa cis crucificada vai ser vista como fazendo, sei lá, uma homenagem, como uma representação. Quantas crucificações a gente não tem em momentos, né, como em festas religiosas aqui no Brasil, né? Tem crucificações que são famosas, assim, né? Festas famosas, que vai o ator da Globo, todo ano muda o ator da Globo que vai lá ser crucificado, sabe? Agora, a única coisa que ela fez foi ser ela, entende? Ela não tá ali falando nada, ela não tá fazendo nada de sexual, entende? Ela tá simplesmente ali, né? Só que é isso, o corpo dela, a existência dela é um terrorismo, né? E aí que eu acho que isso é importante pra gente, né? E principalmente, eu não sei quem é que vai estar nos assistindo lá pelo YouTube, mas aqui ao vivo, né, nós somos corpos que não são corpos que vão causar esse tipo de estranhamento, né, e que vão provocar uma violência direta para a gente, né? Então, assim, claro, as mulheres estão sempre mais vulneráveis do que os homens, mas tem uma especificidade, né, assim, essa questão né, qual que é a expectativa de vida de uma mulher cis e de uma mulher trans, né, aí a gente já vê a diferença, né, e assim, a questão da própria existência de uma pessoa trans, né, ela não tem como passar despercebida, né, claro que assim, tem esses casos da passabilidade que eu estava falando, mas a passabilidade, ela sempre também tem um limite, sempre tem aquele momento em que até a Alessandra Ramos estava contando, que a pessoa pega o seu documento e fala, sabia que você estava nos enganando, né? Em algum momento a possibilidade ela não dá conta. E aí a pessoa, por simplesmente existir, ela já é uma ameaça, né? Ela já é uma terrorista, a existência dela é ser uma terrorista, né? Mesmo contra a sua vontade. Então, o que a Tertuliana faz, né, é levar isso para a questão da criação mesmo, né, do pensamento, da ação, né, com intenção,
pensando assim, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Não é querendo se esconder disso, querendo negar isso, querendo fazer com que isso seja assimilado, né? E que de repente, né, as travestis façam parte do bem comportado, né? Então, assim, aquela velha crítica que há, por exemplo, das travestis a determinadas facetas do movimento do ativismo gay e lésbica, né? Quando a gente fala ativismo gay e lésbica, né? Claro, tem uma importância histórica, inegável, inclusive atual, né? Mas às vezes esse ativismo gay e lésbico ele acaba sendo um pouco heteronormativo, né? Que de repente a gente tem uma ideia de uma família homossexual que seja toda heteronormativa, né? Toda certinha, só vai mudar que agora são 2 pais ou 2 mães. Se bem que o caso Tami nos mostrou que isso quase nunca acontece, né? Se acontece em algum lugar, talvez seja lá, sei lá, na Dinamarca, né? Porque aqui no Brasil a gente está muito longe disso, né? Então, talvez, por exemplo, vamos supor que isso acontecesse, assim, que a gente visse todas vocês, né? Quem estiver assistindo talvez, o vídeo muito depois, pode não se lembrar, mas enfim, no momento que nós estamos aqui, faz pouco tempo que a Natura resolveu fazer um vídeo de Dia dos Pais e usando a Tamigretti, né, o Tamigretti, desculpa. E antes mesmo do comercial, da propaganda sair, o Brasil fez né, tá se estribuchando, porque, né, essa mentalidade puritana da classe média achou um absurdo, né, que ele seja considerado um pai, né? Então, assim, deslegitimando a paternidade do Tamigretti. E aí que, se a gente tinha essa possibilidade, talvez, de pensar nessa crítica, assim, dizendo, olha lá, vamos supor que o Brasil aceitasse, né? Então, assim, que legal, que lindo, Tami, pai Tami e tal. Aí a gente estaria, se isso tivesse acontecido, né? Aí a gente poderia dizer assim, a assimilação que às vezes ocorre da identidade gay e lésbica ou trans passável, né? Para uma determinada cis-heteronormatividade. Agora, o que a gente vê, na verdade, é que isso não ocorre, né? O que a gente vê é que qualquer diferença, né? Não importa o quanto haja até uma intenção, né? Por exemplo, a intenção da empresa, nesse caso, né? Era de valorizar, né? Há toda uma resistência a isso, né? Então, assim, isso mostra como o corpo trans, ele, em si, ele é esse ato de terrorismo. E a intenção Tertuliana é justamente fazer com que isso, então se é isso, então vamos lá, então o que a gente vai fazer com isso, né, para a gente assumir isso, né, e eu acho isso importante, né, então por isso que eu acho que, até isso que eu falei para vocês, né, da Tertuliana, na Unimontes, né, que era isso mesmo que ela tinha que fazer, entende? Ela tinha que dançar mesmo, ela tinha que cantar as músicas dela mesmo, porque a gente precisa se abrir, né, para isso, né? A gente precisa sair dessa mentalidade que se escandaliza, né, com coisas do âmbito moral, que isso esconde, na verdade, aquilo e desvia a energia da onde a gente deveria realmente estar se escandalizando, né, que é justamente com a opressão capitalista, né, colonial, né, e cisgênero. Então ela vai falar, em determinado momento aqui, né, sobre a importância da gente pensar que nós estamos vivendo 2 colonialismos, né, o colonialismo euro-americano e o colonialismo cisgênero. Eu já vou tentar dar uma resumida aqui para a gente abrir para comentários e perguntas, né? Se quiser parar de projetar, eu acho que eu vou falar um pouco mais por cima, né? Depois ela usa bastante um conceito desse artista e teórico, né? O Ricardo Basbaum, que é o conceito de artista, etc., né? Que talvez também seja um dos momentos um pouco mais difíceis do texto, né? Que é isso, né? Que eu tenho até aqui a definição dele, que ela cita, mas ele fala um pouco mais amplamente, eu vou ler rapidinho para vocês, não vou projetar não, ele fala assim, o Ricardo Basbaum:
Quando um artista é artista em tempo integral, nós o chamamos de artista-artista. Quando o artista questiona a natureza e a função de seu papel como artista, escrevemos artista, etc. De modo que podemos imaginar diversas categorias: artista curador, artista escritor, artista ativista, artista produtor, artista agenciador, artista teórico, artista terapeuta, artista professor, artista químico, etc. Né? Então, a ideia é justamente, né, fazer esse questionamento da natureza e da função do papel do artista. Né? Aí, a Tertuliana, ela vai pegar essa ideia e ela vai expandir, né, com essa outra ideia de um protagonismo, etc. Né? Então, ela vai colocar, implodir, assim, como se fosse assim, talvez o artista, etc., tivesse ainda muito ligado a algumas dualidades, né, você juntar uma coisa com a outra, né, ela dá uma implodida nisso, assim, né, em que as coisas vão estar todas conectadas, né. Deixa eu achar aqui, onde que é aqui ela falava. Não precisa projetar não, mas é só para eu achar aqui, que é na página 390, né, ela vai falar dos protagonismos, etc., né, um pouco abaixo também, que vai ser essa ideia de tentar levar, né, aquilo que tentar furar essas barreiras, né? Então, ela própria mostra isso muito, né? Então, é difícil você dizer o que exatamente é a Tertu, né? Então, assim, ela é uma acadêmica, uma ativista, né? Uma artista da arte das galerias, né? Mas também uma artista da arte popular, né, tem um grupo de pagode baiano, né, então assim, e ela escreve, né, então assim, ela dá essa explosão desses lugares, desses papéis, né, que é sempre uma explosão crítica também, né. E, para terminar, ela fala bastante da importância. Tem muita coisa nesse texto que eu não estou abarcando aqui, gente, porque não dá, né? É muita coisa, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente pegar também essa parte que ela fala da hierarquia entre os próprios corpos desviantes, né? Então, essa necessidade de descolonizar o queer, né? Então, ela vai citar até um pouco aqui o Sam-Bossier, né? Tem essa fala aí do descolonizar o queer, mas que Bossier é francês, né? É um homem trans francês, e acho que inclusive já foi casado ou alguma coisa assim com Preciado, e é importante a gente pensar nas formas como a gente vai receber e transformar esse queer, né? Então ela até fala aqui da teoria tra, né? Que seria tra de travesti, né? Mas a gente fala muito também numa teoria queer, numa teoria transviada, né? Ou até na ideia do transfeminismo em si mesmo, né? Brasileiro, né? A gente tem várias travestis aí muito legais, fazendo muitas coisas, né? Não só essas que ela citou aqui, né? Mas a própria Letícia, que o Marcelo já entrevistou, né? Recentemente, lá no canal do PPGDS, né? A gente tem várias outras, né? Ana Flor, que é uma jovem travesti lá de Recife, né? Estudante de pedagogia, uma pessoa super legal, assim, sigam ela, né, a Letícia, a professora Letícia, o Instagram dessa ativista, né, professora que o Marcelo entrevistou, a Ana Flor, né, que também é uma pessoa muito legal. Enfim, a gente tem várias pessoas jovens, pessoas, né, travestis e mulheres trans mais velhas, né, aqui no Brasil a gente tinha também várias, não várias, né, mas enfim, a gente está num momento bastante difícil, né, que é um momento de recrudescimento, né,
das nossas participações e o cenário acadêmico brasileiro está bastante, no quesito financiamento, está sendo atacado de todas as formas, né? Mas a gente tem muitos grupos ainda, né? Grupos interessantes, como o grupo da revista Periódicos, né? Periódicos, que é uma revista bastante interessante, que vocês vão ver muitos artigos lá, né? Inclusive, tem uma tradução da Irra de Perra, lá vocês podem procurar, né? Enfim, a gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal acontecendo no Brasil, né? E muitas vezes a gente fica muito dependente desse discurso do estrangeiro, né? E boa parte da crítica ao Preciado vai ser nesse sentido. Então aqui, já deu praticamente todo o nosso tempo, mas eu tinha planejado fazer uma coisa que se não fizer, vai ficar pela metade de algo muito importante do texto dela. Que é a releitura que ela faz do manifesto contrassexual. Afinal, esse manifesto traveco-terrorista, né, ele está fazendo uma referência não só ao manifesto pau-brasil, quanto ao manifesto contrassexual. Então, eu vou projetar aqui um segundo manifesto, uma parte bastante importante do manifesto contrassexual. Onde que tá isso, cara? Acho que não está nessa tela aqui, não. Está aqui nessa outra, pera. Aqui, lá no livro do Preciado, né, ele vai ter esse contrato. Eu, voluntária e corporalmente, tá chegando aí? Tá, né? Renuncio à minha condição natural de homem ou mulher, a todo privilégio social, econômico, patrimonial e a toda obrigação social, econômica, reprodutiva, derivados de minha condição sexual no âmbito do sistema heterocentrado naturalizado. Reconheço-me e reconheço os outros como corpos falantes e aceito, de pleno consentimento, não manter relacionamentos sexuais naturalizantes, nem estabelecer relações sexuais fora de contratos contrassexuais, temporário e consensuais. Reconheço-me como um produtor de dildos e como transmissor e difusor de dildos sobre meu próprio corpo e sobre qualquer outro corpo que assine este contrato. Renuncio de antemão a todos os privilégios e a todas as obrigações que poderiam derivar das posições desiguais de poder geradas pela reutilização e reinscrição do dildo. Reconheço-me como um ânus e como um trabalhador do cu. Renuncio a todos os laços de filiação maritais ou parentais que me foram atribuídos pela sociedade etnocentrada, assim como aos privilégios e às obrigações que deles derivam. Renuncio a todos os meus direitos de propriedade sobre meus fluxos seminais ou produções de meu útero. Reconheço meu direito de usar minhas células reprodutivas unicamente no âmbito de um contrato livre e consensual e renuncio a todos os meus direitos de propriedade sobre o corpo falante gerado por tal ato de reprodução. O presente contrato é válido por X meses, renovável, blá, 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 assinatura. Né? Isso daqui é um contrato, né, que está dentro do livro Manifesto Contrassexual, que é claro que não é literal, né, gente? Assim, tem gente que faz essa leitura, que é uma leitura bastante complicada, né? Obviamente, o Preciado não estava querendo que ninguém fizesse assinasse isso e vivesse por essas regras a ferro e a fogo, né? É justamente aí uma intervenção, né? Pelo menos essa é a leitura que eu faço, né? Que é uma intervenção artística, né? Teórico, mas também poética, né? Sobre a questão das diferenças sexuais e de gênero, né? Que acontece? Aqui o Preciado ele vai falar um pouco do que ele fala no Manifesto Contrassexual, que é a importância da gente deslocar o nosso centro erógeno para o cu, porque todo mundo tem um cu, diferente do pênis e da vagina, e também sexualizar o resto do corpo, não ter essa... Né, super um manifesto em prol de uma utopia diferente daquela utopia
normativa, heteronormativa, né, e sim uma outra utopia, né, que seria uma utopia, né, em que os corpos não são tão marcados, né, por essas diferenças. Só que isso é bastante problemático, né, de vários pontos de vista, porque algumas pessoas enxergam isso como um apagamento da história, né. Então aqui está uma representação de um lado da teoria queer que é bastante criticada e que de fato deve ser criticada, né, e que eu acho que nem o Preciado mais pensa dessa forma, né. Se pensa assim, né, nisso, como um ato aqui mais provocativo, né, não é uma proposição de fato. Que é isso, né, olha, reconheço-me como um produtor de dildos e transmissor e difusor de dildos, né, renuncio a todos os privilégios e obrigações das posições desiguais, reconheço-me como humanos, né, então eu sempre lembro de uma amiga minha, a Hannah Serra, que a gente estava discutindo esse texto, ela falou assim, mas o Preciado, agora que as mulheres estão conseguindo ter um pouco mais de autoridade, de liberdade com seus corpos, né, e reconhecer o valor de suas vaginas, a gente vai abandonar a vagina pelo ânus, né, então tem uma violência aí, né, assim, essa proposta um pouco universalizante demais, né, e a Tertuliana, ela faz uma releitura disso. Você consegue projetar a parte que ela faz isso, Marcelo? Vamos lá. Quanto você acha aí, né? Então, essa ideia de ressignificar, né? Então, ela vai ressignificar, o ressignificar de certa forma, não negar por completo, né? Então, se fosse um negar por completo, não mereceria nem essa ressignificação, né? Mas fazer aquilo que ela falou lá no começo e que a gente leu, fazer intervenções, né, cirúrgicas e hormonais, né, hormonizar intervenções cirúrgicas para retirar alguns epistemicídios. Epistemicídio é um termo muito comum, né, em várias teorias decoloniais, que diz respeito a essas tendências de uma determinada epistemologia destruir outras, né, então um determinado tipo de conhecimento. Por exemplo, um tipo de epistemicídio. Você chega numa tribo indígena, né, numa comunidade, num povo indígena, que tinha uma forma de se fazer os partos, né, e você diz que aquela forma é uma forma primitiva, e aí você instaura lá uma dependência da medicina ocidental. Aí, de repente, a medicina ocidental é a única referência, uma hora essa medicina não está lá, e as pessoas esqueceram como que é a forma tradicional de se fazer os partos, né? Então, assim, esse é um claro epistemicídio, né? Mas esse epistemicídio acontece o tempo todo, né? Então, assim, na falta de acesso, na deslegitimação dos discursos e por aí vai. Então, a crítica da Tertuliana ao manifesto contrasexual do Preciado é que o Preciado pode estar cometendo, mesmo sem querer, às vezes, sem saber, né, que estava fazendo isso, um epistemicídio com grau de universalização, né, esse tem que ser, né, ainda que seja um ato, né, provocador, ele tem alguma violência. E olha como vai ser essa hormonização e essa intervenção cirúrgica aqui da Tertuliana. Eu, Tertuliana, como estratégia de resistência e sobrevivência, dentro e fora da academia, farei uso do karatê travesti, respeitando as minhas poesias de traveca barraqueira, jamais omissa ao ciscentrismo euro-americano e combatente à falta de perspectivas de políticas brasileiras contra o genocídio à população trans. Reconheço-me como uma mulher trans, traveco-terrorista, traveca, trava, travesti, e não como corpo falante. Porque nem mesmo os Foucaultianos, deleuzianos e butlerianos que conheci assim me trataram. Nem há meios ainda para isso. O que quer dizer que não possam ser estabelecidas as mais diversas políticas de aliança, nem que eu recuse o debate dos estudos de gênero. E mais, reconheço-me como disseminadora
do vírus transpornopolítico. Não foi por vontade própria que tive que renunciar a todos os privilégios das posições desiguais de poder. Desculpa só interromper, mas essa parte é muito boa, né? Igual, o Preciado coloca lá, renuncio a todos os privilégios de poder. Só alguém que está numa posição de privilégio é que pode pensar na possibilidade de um discurso que vai ser da possibilidade de renunciar a ele, né? Então ela fala assim, olha, eu não escolhi, não foi por vontade própria que eu tive que renunciar a todos os privilégios das posições desiguais de poder, mas em decorrência de um regime simbólico biopolítico, de práticas coercitivas e regulatórias que produzem o aniquilamento dos corpos não enquadrados no projeto da nação. Ao tornar-se travesti, há de se reconquistar cada poder perdido para o seu diálogo concreto com o poder hegemônico. Senão não poderia jamais elaborar o traveco-terrorismo. Teria de renunciar ao uso da escrita, que distorço para transformá-la em canivete intelectual. Não posso renunciar aos laços de filiação que me restaram, justamente porque eles também podem ser utilizados como estratégia. Reconheço minhas dimensões de traveco-terrorista, latino-americana, brasileira, nordestina, baiana, piauiense, sertaneja, Maria Bethânia, Maria Quitéria, Maria Bonita e Lampião. E também a de travesti branca, que teve acesso a privilégios muito raros em relação à quadrilha travesti. Só mais uma interrupção. Olha como é interessante isso aqui, né? Que é a crítica que é feita, né? Ao Preciado daquela época, daquela fase. Eu até diria que é uma fase, porque acho que hoje, a gente viu que o texto Junk é muito diferente disso, né? Então, assim, o texto Junk já, né? Aquele estudo, por exemplo, sobre o teste da pílula nas mulheres porto-riquenhas, é o oposto dessa ideia do contrato contrassexual, né? Que está ali numa abstração muito grande do que seria esse corpo pós-humano, né? Essa coisa assim, né? Em que você não tem uma referência nem de filiação, nem de, né? E isso é apagar, isso é problemático, isso é apagar marcas, né? Então aqui ela está colocando, reconheço-me traveco, terrorista, latino-americana, brasileira, nordestina, baiana, piauiense, sertaneja, Maria Bethânia, Maria Quitéria, né? Então, e depois ela ainda reconhece também, né, os privilégios, não é só as subordinações, né, também os privilégios. Por fim, reconheço-me principalmente que não preciso de autorização nem de autoridade para falar com a quadrilha inteira. Estamos juntas todas as transfiníssimas fumando maconha, que é referência a um vídeo, né, das trans fumando maconha, é um vídeo que foi de bastante circulação. O presente contrato dura até que eu alcance a expectativa de vida da mulher trans brasileira, provando que a longevidade trabeca pode ser muito maior. Aí, ao invés de assinar o nome lá, tá, espaço para quando meu nome de guerrilha for reconhecido integralmente, né? Então, até uma outra crítica ali ao contrato. Que assim, tem gente que não tem nem seu nome, né, reconhecido, nem seu nome de guerrilha para poder assinar ele, né, e isso tem algum valor, né, enfim, acho que é isso. Eu quero terminar com isso mesmo, né, e agora um pouco para perguntas, só para mostrar que essa crítica da Tertu, né, que é uma crítica decolonial, ela não é jogar fora, né, o pensamento do Preciado, né, mas é justamente fazer algumas correções, né, então assim, todas as teorias que chegam até nós, né, Judith Butler, Foucault, todas, né, mesmo agora Zaldúa, né, Bell Hooks, que também estão lá nos Estados Unidos, a gente tem que sempre pensar, né, e mesmo as pessoas daqui, né, às vezes elas estão num lugar de centro, em comparação com a gente, né, e nós também podemos estar fazendo esse papel em relação a outras pessoas, né, então é bastante importante a gente ter essa dimensão aí, de que há hierarquias, mesmo dentro das pessoas que estão nessa subordinação. Enfim, falei demais, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Proposição? A gente já passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que mais 5 minutinhos não vai matar ninguém. Você acha melhor acho que melhor fechar a gravação, né? Eu acho que a gente vai fechar a gravação agora, pessoal, porque já deu 2 horas. E aí a gente abre para perguntas aqui internamente para a gente, senão fica muito grande o vídeo. Mas quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, né, tem um monte de outros vídeos e podem continuar nos assistindo. Não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.
Então, para quem está nos assistindo, um beijo. Até mais.